1.53 Me Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 199 Chocante. O rumor Sumo Autor, Kati Tradutor, Endless Fantasy Translation Editor, Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Irmão Shen, o Todo-Poderoso Su é o mesmo que dizem os rumores. Ele mata sem piscar e seu corpo treme de excitação quando sente o cheiro de sangue. Todos os dias antes de ir para a cama, ele tem que matar mais de uma dúzia de raças estrangeiras antes de poder dormir tranquilamente à noite. Shen, esse Sumo, ouvi dizer que ele fez isso para viver na Terra. Que ele era um super assassino que recebia recompensas, e que a pessoa que era o alvo definitivamente morreria. Sim, ele também é um soldado todo-poderoso. Ele pode operar um lançador de mísseis guiados. Ele pode atirar 10 anéis com os olhos fechados e também é um super jardineiro. Ouvi dizer que ele é aluno de Yuan Longping. Ele pode dirigir qualquer tipo de veículo, penetrar paredes, voar, cavar no chão e manipular insetos. Do que todos vocês estão falando, Todo-Poderoso Su é o Rei Dragão. Ele é o único Rei Dragão de Washia. Com uma única ordem, milhares de soldados seriam chamados para reprimir todas as raças míticas insatisfeitas em apenas um dia. Sumo é um lobisomem. Ele se transformará em um rei lobo sob a lua cheia, e todas as raças estrangeiras devem curvar suas cabeças como seus cortesãos. Pare de falar besteira. Na minha opinião, Todo-Poderoso Su é a Pangu, desde o começo do mundo. O irmão mais velho Su está aqui. Com o passar do tempo em frente ao abrigo, ninguém se atreveu a divulgar a notícia da colaboração de Sumo sob os rígidos regulamentos dos 4 guardas da prisão, do grupo de irmãos e de Zong Kingsu. No entanto, ao mesmo tempo, quando a primeira pessoa do mundo estava ao lado de seu abrigo e estava prestes a vir buscar cooperação, a multidão ficou simultaneamente surpresa e em pânico. O que foi agradavelmente surpreendente para eles foi que, desde que pudessem se agarrar à nave espacial de Sumo pelos rumores, até mesmo um tolo poderia atravessar o universo e criar um futuro brilhante. O que os deixou em pânico foi que as notícias sobre Sumo no World Channel eram simplesmente muito assustadoras. Especialmente porque todos ouviram e viram eram todos diferentes por causa da função de triagem inteligente do painel do jogo. Todos os tipos de notícias estranhas e aparentemente problemáticas sobre as várias ações e façanhas de Sumo pareciam ter se tornado a norma. No entanto, acompanhando o anúncio de que Big Brother Su está aqui de Shen, todos os refugiados fecharam a boca em um piscar de olhos e, com admiração nos olhos, olharam para o gigante que apareceu no horizonte. Independentemente do que os rumores descreveram como Sumo, ou de quais façanhas aterrorizantes ele havia alcançado, tudo isso eram apenas palavras. Neste momento, as palavras que leram e ouviram se transformaram em algo que poderia ser visto com seus próprios olhos, e o choque resultante foi ainda mais exagerado. Uma escavadeira. Realmente é uma escavadeira. Além disso, é uma escavadeira média grande, mas essa velocidade. No meio da multidão, um velho levantou-se involuntariamente com uma expressão chocada no rosto. Ele olhou para a escavadeira correndo pelo terreno baldio a uma velocidade de quase 45 km por hora. A velocidade dessa escavadeira é ainda mais rápida que a de um carro. Isso pode ser chamado de escavadeira? Estou vendo as coisas corretamente. Quando o velho se levantou, mais 2 pessoas de meia idade saíram e olharam para a escavadeira. Suas mandíbulas estavam prestes a cair no chão. Olhando para os olhos perplexos das outras pessoas, os 3 começaram a discutir suas observações acaloradamente. Mais de 10 segundos depois, todos sabiam a diferença entre a velocidade normal de uma escavadeira e a velocidade atual na qual a escavadeira de Sumo se aproximava. Desta vez, os olhos de todos na multidão, incluindo os 4 guardas da prisão, foram tingidos com uma sensação indescritível de assombração. Mais tarde, quando você sair do balde, fique de guarda ao lado. Tente não deixar essas pessoas notarem sua trilha. Vendo que ele estava se aproximando do abrigo, Sumo abriu a janela e gritou suas instruções.
Depois de receber a notícia, Oreu assentiu maliciosamente. Conforme Suma desacelerou, ela pulou do balde e rapidamente desapareceu no meio da neve. Ei, tão obediente! Suma observou enquanto Oreu fazia uma postura vigilante à distância. Depois que ela baixou a cabeça e desapareceu na neve, o coração de Sumo disparou e ele rapidamente ajustou sua condição. O sorriso em seu rosto rapidamente se transformou em sua icônica expressão fria em apenas algumas respirações. Sua postura corporal originalmente não agressiva endureceu instantaneamente. Como uma chita pronta para atacar, uma aura indescritivelmente horrível estava se espalhando rapidamente. Sumo aumentou a velocidade da escavadeira ao máximo, apertando as duas alavancas de câmbio. Olhando para as pessoas que o cumprimentaram, King Kong rugiu ao longo do caminho. Dada. Dada. Os rastros da corrente corriam sobre o gelo pesado e a neve, e houve um barulho alto que ecoou como uma música de fundo anunciando a cena de sua chegada. Quando Sumo parou o veículo e desceu com um fuzil M1 na mão, todos lá embaixo olharam estupidamente para as charmosas curvas de King Kong. Grande irmão Su, você finalmente chegou. Irmão Su, sentimos tanto a sua falta. Os outros que não conheciam o personagem de Sumo não ousaram entrar em contato com ele. No entanto, os vários Washianos que seguiram Sumo até o Castelo Kobold surgiram com entusiasmo neste momento. Ao lado deles, Shen Shen também se aproximou. Abaixando ligeiramente o corpo, ele ficou ao lado de Sumo respeitosamente e começou a relatar a situação. Irmão Su, estas são todas as pessoas no Candlelit Shelter. Incluindo nós, há um total de 124 pessoas. O mais velho tem 51 anos e o mais novo tem 17. Entre nós, são 37 homens e 87 mulheres. Entre todos os homens, há 3 que podem operar escavadeiras. Um deles é um mestre que opera há quase 10 anos. Os outros 2 também não são ruins e todos são bons ajudantes no canteiro de obras. Com relação ao resto das mulheres, irmão Su, você não precisa se preocupar. Elas estão muito motivadas. Exceto pelo fato de que todos estão com fome há muitos dias e têm muito pouca energia. Posso atestar por eles em todos os outros aspectos. Shen Shen era digno de seu nome. Em termos de reporte estatístico, foi bastante detalhista e claro. Ao mesmo tempo, o relatório simples também deu a Sumo uma compreensão preliminar da multidão à sua frente. Onde estão os guardas da prisão? Quem são os 4? Com uma tosse, o coração de Shen Shen ficou entorpecido olhando para os olhos frios de Sumo, e ele rapidamente apontou para os 4 homens parados na frente da multidão. Os 4 guardas da prisão, todos eles não pareciam ser jovens. A julgar por seus rostos, o mais novo tinha cerca de 35 anos, talvez até um pouco mais velho. Os 4 pareciam justos, e todos eles olhavam para Sumo. Embora seus couros cabeludos estivessem dormentes, eles ainda eram capazes de suportar a pressão em seus corações para apenas levantar a cabeça e olhar para cima. Uma forte aura de opressão. Nos 3 segundos em que seus olhos se encontraram, foi o rifle frio nas mãos de Sumo, ou os olhos de Sumo que estavam sem um traço de emoção, que os aterrorizaram. Quando Sumo desviou o olhar, o guarda da extrema esquerda já estava com suor escorrendo de sua testa. Muito bem. Posso fazer uma apresentação? Depois de se certificar de que todos os guardas da prisão recebessem o olhar assassino e ninguém ousasse confrontá-lo, o temperamento de Sumo tornou-se amigável, enquanto ele sorria e dava um tapinha no ombro de Shen Shen. A imagem fria em seu rosto desapareceu. Ao ouvir as palavras de Sumo, a atmosfera tensa de repente se afrouxou, e as pessoas próximas a eles que não ousavam fazer barulho começaram a falar sorrindo. Este é o capitão caçador do Candlelit Shelter, Kikin. Sim, o nome dele é o mesmo do cantor. As artes marciais do capitão que são incríveis. Uma vez ele enfrentou 3 leões de maneira uniforme. Ele é o número 1 em termos de individual poder de combate em nosso abrigo. Ao ouvir os elogios de Shen Shen, o guarda da extrema esquerda, que se chamava Kikin, sorriu sem jeito e o cumprimentou. Estou impressionado com tanto elogio.
Ao ver o Todo-Poderoso Su hoje, aprendi que existem montanhas mais altas além da montanha e que sempre há pessoas melhores. Sou Kikin, estou disposto a seguir o comando do Todo-Poderoso Su e junte-se à batalha para proteger a humanidade. O contato visual agora, o leve ajuste dos músculos e a mudança na postura de combate deixaram Kikin totalmente consciente do que um mestre realmente era. De sua experiência no exército, apenas alguns soldados podiam exercer uma pressão tão terrível sobre os outros durante as competições combinadas de artes marciais. Depois de experimentá-lo com o jovem Sumo, Kikin imediatamente deixou de lado seu orgulho e se tornou a primeira pessoa a jurar lealdade no Candleling Shelter. Com Kikin assumindo a liderança, os dois à esquerda e à extrema-direita seguiram o exemplo. Antes que Shen Shen pudesse apresentá-los, eles saíram e começaram a falar. Olá, Todo-Poderoso Su. Eu sou Hong Kanshen. Eu vivi em Chengdu, província de Sichuan, 49 este ano. Eu costumava ser um soldado, e depois fui durante algum tempo, tornei-me chefe de equipe de uma empresa de segurança. Atualmente sou o supervisor de recursos do Candleling Shelter e sou o principal responsável pelos assuntos relacionados à alimentação no abrigo. No entanto, sou bastante inútil como supervisor. Todo mundo não come bem ou se veste bem, pois recebe apenas uma refeição de mingau por dia. Faz apenas 20 dias e todo mundo já está morrendo de fome assim. Estou envergonhado que o Todo-Poderoso Su tem que ver isso. Este homem da extrema-direita era o mais velho entre os quatro e parecia ser o mais confiável, mas, segundo seu discurso, no coração de Sumo, ele havia sido rotulado como uma pessoa honesta. Do endereço de sua casa à idade, ele também mencionou que ainda restavam algumas pessoas em sua casa como se fosse um papo comum sobre casa. Não foi até que o homem à esquerda tossiu que Hong Kanshen percebeu e riu envergonhado. Sob o olhar bondoso de Sumo, ele recuou. Olá, poderosa Su. Eu sou Pei Shao. Atualmente sou o supervisor agrícola do Candleling Shelter. Sim, tudo bem se você achar engraçado, esta posição acabou de ser atribuída. Nossa vida é amarga e, embora estejamos obviamente sentados em uma planície fértil, não há como abrir efetivamente esta terra. Se não fosse por você, depois de hoje, eu disseria e conscientemente gostaria de usar esta alma infeliz para me desculpar com aqueles que têm grandes esperanças em mim. Obrigado por vir ao Candleling Shelter hoje para resgatar essas pobres pessoas. Desde que você veio para o Candleling Shelter, se for sua ordem, eu, Pei Shao, serei o primeiro a correr para frente. As palavras dos três eram mais cruéis que as do outro. Pode ser que todas as suas bordas e cantos tenham sido polidos durante a era civilizada. Diante da força inquestionável de Sumo, cada um deles falou sem rodeios. Após as apresentações, vendo os três colegas se renderem um a um, o homem que estava no meio não teve escolha a não ser morder a bala e sair. Sua idade era a mais jovem entre os quatro e, ao mesmo tempo, em termos de status, era o mais forte. Olá, Todo-Poderoso Su. Eu sou Fei Guang. Como um Huaxiano, seu grande nome foi como um trovão ao ouvido de alguém, e agora é ainda mais convincente vê-lo pessoalmente. O Candleling Shelter foi estabelecido no terceiro dia do calendário do juízo final. Durou 24 dias. Ele cresceu do nada e se desenvolveu para mais de 100 pessoas. Como chefe do abrigo, Fei Guang só pode assistir enquanto todos passam fome dia e noite. Depois que esse desastre acabar, será difícil para nós superar o próximo desastre. Depois de falar, o Fei Guang foi franco, simplesmente trouxe à tona a imagem ilusória do núcleo de seu abrigo. Ao mesmo tempo, ele pegou um pedaço de papel de talismã, abaixou a cabeça e falou respeitosamente, por meio desta, solicito ao Todo-Poderoso Su que se encarregue do Candleling Shelter. Imploramos ao Poderoso Su para se tornar o anfitrião do abrigo. Depois que o Fei Guang terminou de falar, as outras pessoas gradualmente perceberam o que estava acontecendo e imediatamente repetiram as palavras de Fei Guang em uníssono com surpresa gravada em seus rostos. Centenas de pessoas gritaram ao mesmo tempo, formando uma grande cena. No entanto,
Depois de ouvir as palavras de Wu Feiguang, Sumo franziu a testa e capturou atentamente as informações reveladas nas palavras de Wu Feiguang. Então, ao dizer isso, você está ciente de qual será o próximo desastre? Mi Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 200, Esperança Infinita. Coração Imortal. A imagem ilusória do núcleo do abrigo de Wu Feiguang era maior do que os abrigos comuns que Sumo havia encontrado, e um raio de luz representando uma bênção transcendente também podia ser visto emanando dele. No topo da armadura da tartaruga, sob a manipulação deliberada de Wu Feiguang, centenas de fios de seda entrelaçados podiam ser vistos, conectando-se com as cabeças da população do abrigo. Claro, quando o Sumo deu uma olhada nos fios de seda, o de Zong Qingsu não foi incluído. Sim, irmão mais velho Su, fui eu quem abriu e recebeu este talismã, mas nas mãos do líder Wu, ele exibe um atributo diferente. Durante o desastre da nevasca, o próximo desastre refletido no papel do talismã foi uma grande onda e toda a massa de terra desapareceu durante a noite. Oxi! Este incidente foi originalmente uma informação ultra-secreta no Candlelit Shelter, e havia apenas alguns insiders que estavam cientes disso. Além de Shen Shen e Wu Feiguang, até Qin, o capitão de caça do Candlelit Shelter, sabia apenas algumas informações, e Zong Qingsu também foi mantido no escuro. Neste momento, quando todos ouviram as palavras de Shen Shen, mesmo com estritas medidas disciplinares em vigor, houve um alvoroço entre as pessoas. Uma inundação. Se não há terra, o que devemos fazer? Nossos arredores são basicamente planos e não há montanhas, então só podemos esperar pela morte. Construa um navio, apresse-se construir um navio, caso contrário, o próximo desastre chegará e todos morreremos. Primeiro houve uma nevasca e agora, depois que a neve derreter, haverá uma inundação. A humanidade vai perecer. Silêncio. Vendo que as vozes das pessoas estavam ficando cada vez mais altas e que todos estavam ficando cada vez mais confusos, Wu Feiguang virou a cabeça e gritou. A cena a seguir mostra a legitimidade do esforço que as 4 pessoas empreendem para construir e administrar um abrigo tão enorme. Ouvindo as instruções de Wu Feiguang, todos imediatamente se calaram como se fosse um reflexo condicionado. À vontade, atenção, olhos à esquerda. Da esquerda para a direita, todos, conte. Mesmo tendo 1000 coisas a dizer em seus corações, depois de relatar sua contagem, a multidão se acalmou. Porque todos vocês estão em pânico. Mesmo que o céu esteja caindo, o poderoso Su vai segurá-lo. Você esqueceu como sobrevivemos à última nevasca. Com quem contamos? Você. Ou você. Com o dedo, ele varreu os homens de meia-idade mais ferozes que haviam acabado de gritar antes. A expressão de Wu Feiguang ficou fria quando ele olhou para essas pessoas abaixando a cabeça de vergonha. O abrigo tem suas próprias regras e, se você não quiser cumprir essas regras, você pode seguir caminhos separados. Você pode cuidar de suas próprias preocupações e me deixar com meus afazeres. Fique à minha esquerda se estiver disposto a viver com a poderosa Su. Se não quiser viver e desejar morrer, ou se quiser escapar sozinho, fique à minha direita. Ouvindo a explosão de Wu Feiguang, as pessoas se entreolharam com expressões confusas e, logo depois, deram um passo muito sincronizado. Para a esquerda. Ninguém queria morrer. Depois de atravessar e vivenciar mais de 20 dias no deserto do juízo final, aqueles que sobreviveram ou se juntaram ao abrigo foram aqueles que tiveram determinação e vontade de viver. Ouvindo as palavras de Wu Feiguang e olhando para o bem equipado Sumo e enorme escavadeira atrás dele, todos se recuperaram de seu estupor e lançaram seus olhos esperançosos no rosto de Sumo. Um grupo de pessoas inteligentes. Não é de admirar que eles possam formar uma equipe assim no deserto do juízo final com habilidades de gerenciamento tão grandes. Sob a máscara, Sumo ergueu levemente o queixo, afirmando a performance de Wu Feiguang de unir a todos. Vendo que Sumo não respondeu, Wu Feiguang sensato e respeitosamente entregou o papel do talismã a Shen Shen. Grande irmão Su, este é o pedaço de papel talismã.
Os irmãos não sabem como usá-lo e só podem julgar as coisas pela imagem no papel talismã. A última vez mostrou neve, e desta vez mostra uma inundação. Quanto ao desastre do bem-estar, não apareceu. Seguindo as palavras de Shen Shen, Sumo lançou seu olhar sobre este papel de talismã mágico. Com certeza, na mão de Shen Shen, padrões de água brilharam no papel de talismã amarelado. Através do papel do talismã, Sumo parecia ver uma inundação cobrindo o céu e a terra, engolindo todas as criaturas desconhecidas que ainda estavam na terra. Seres humanos corriam e fugiam, criaturas mutantes lamentavam, e as desesperadas raças estrangeiras também eram fracas e lutavam na linha da vida ou da morte. Esse dilúvio foi exatamente como a Arca de Noé na Bíblia, e pode até ser rastreado até os filmes modernos. Foi tão assustador quanto a enchente do filme 2012. Quando o ninho é derrubado, nenhum ovo fica intacto. Antes que Sumo pudesse ver qual era o fim do dilúvio, a cena parou abruptamente e o rosto de Shen Shen apareceu novamente à sua vista. Grande irmão Su, pegue este talismã. Os irmãos estão realmente com medo de que olhar muito para ele afete sua mentalidade. Com a nevasca, todos ainda podem sobreviver contando com roupas e tochas. No entanto, quando essa inundação chegar, senão não tem medidas anti-desastre tangíveis, receio. Enquanto falava, Shen Shen entregou o papel do talismã em sua mão e traços de terror ainda envolviam seus olhos. Desde os tempos antigos, todas as grandes inundações registradas na história sempre tiveram resultados desastrosos para a humanidade. A inundação não apenas representava uma força irresistível da natureza, mas, mesmo depois que a inundação diminuísse, haveria também crises de escassez de alimentos e epidemias em grande escala. Se não fosse pelo desastre de bem-estar desencadeado por Sumo desta vez, é provável que, após os desastres de nevasca e inundação, os humanos não existiria. Sumo pegou o papel talismã na mão de Shen Shen e resistiu ao desejo de usar o sistema para digitalizá-lo. Com pensamento, Sumo manteve no espaço de armazenamento. O medo fermentaria com o tempo e, da mesma forma, a coragem se multiplicaria com o número de pessoas. Olhando para centenas de pares de olhos com olhares expectantes à sua frente, Sumo levantou sua máscara, revelando um rosto jovem, mas heróico por baixo. Embora não fosse a primeira vez que viam o avatar de Sumo na interface adicionar amigo, neste momento, ao ver a pessoa real, todos ficaram em transe. Ele era muito jovem, talvez a estimativa mais antiga seja apenas cerca de 24. Sua idade não correspondia às suas realizações. Quer fosse sua força de combate ou várias habilidades ou equipamentos à sua disposição, todos eram assuntos que estavam além da imaginação de todos. Vendo os 4 guardas da prisão recuarem sensatamente para ficar com todos, Sumo sorriu, então se virou e pulou na barra do King Kong e ficou lá. Eu sei que todos estão com muito medo da inundação iminente, temendo que nossas casas sejam destruídas em um instante sob a desastrosa torrente. Embora fosse sua primeira vez falando na frente de tantas pessoas, neste momento, uma onda de orgulho saiu do coração de Sumo. Essas coisas tinham que ser feitas independentemente de ele estar liderando 10 ou centenas de pessoas. Se o número de pessoas fosse baixo, ele mesmo cuidaria do assunto, independentemente de sua gravidade e escala. Se o número de pessoas fosse alto, ele poderia dividir a mão de obra e superar o problema, assumindo pouco a pouco. As pessoas embaixo ainda estavam em silêncio, especialmente enquanto Sumo falava. Até mesmo os belos olhos de Zong Qingsu brilharam, parecendo descobrir um lado diferente de Sumo mais uma vez. Quero perguntar a todos os presentes. Quem sabe quando chegará a próxima inundação? Será em 3 dias, 30 dias ou 300 dias? Para elevar o espírito de um exército, não se podia simplesmente preencher um cheque em branco. Primeiro, seria preciso partir da fonte do medo de todos e eliminar o desespero. Com certeza, assim que essas palavras foram ditas, as pessoas que estavam nervosas e um pouco desesperadas foram imediatamente acordadas por Sumo, e elas timidamente esfregaram a parte de trás de suas cabeças. Sim,
Qual era o problema com a inundação iminente? E se a inundação vier depois de dezenas, ou mesmo centenas, de dias? De acordo com os padrões anteriores, não fosse o desastre previdenciário, o intervalo entre cada desastre seria progressivamente maior. Se houvesse um mês, ou mesmo 2 meses, com os alimentos colhidos desse desastre de bem-estar, não seria um grande problema sobreviver durante o período do desastre da enchente. Sumo olhou para a multidão de 100 pessoas, cuja sensação de desespero estava diminuindo gradualmente. Os 4 guardas da prisão também ficaram chocados. Era um assunto difícil, então eles só podiam esconder a notícia para evitar que o medo se espalhasse. No entanto, ouvindo as palavras de Sumo, a esperança pelo futuro de todos despertou, e o espírito indomável também surgiu em seus corações para superar o dilúvio. Sem esperar que eles reagissem, Sumo silenciosamente formou um punho com a mão direita e, observando as expressões das pessoas, suas próximas palavras foram rugidas como um grito de guerra. Somos a raça humana. Temos sabedoria e temos mãos trabalhadoras. Enquanto o desastre não chegar amanhã, viveremos hoje. Quando a nevasca chegar, vamos construir quartos mais quentes e instalações de aquecimento. Se as plantas crescerem descontroladamente, abriremos mais terras, plantaremos mais colheitas e acumularemos suprimentos por vários anos ao mesmo tempo. Quando vier a enchente, construiremos represas, nos mudaremos para um lugar seguro e construiremos barcos. Que tipo de desastre poderia nos derrotar e com base em que podemos ser derrotados? Enquanto houver esperança, todos aqui podem viver bem e esperar até que retornemos à Terra. Esperança infinita. Retorne à Terra. Vendo que Sumo havia encerrado seu discurso, Shen Shen foi o primeiro a se levantar. Ele ficou na frente da multidão, levantou o braço e gritou. Seu rosto estava cheio de entusiasmo. Esperança infinita. Retorne à Terra. Esperança infinita. Retorne à Terra. A coragem dos refugiados restantes também foi despertada neste momento. Todos eles pareciam entusiasmados quando levantaram os braços acima de suas cabeças e começaram a aplaudir ruidosamente. Isso durou 1 minuto. As vozes não diminuíram, mas tornaram-se mais altas. Parado na barra de degraus de King Kong, Sumo estendeu as mãos e gesticulou levemente no ar. Imediatamente, todas as pessoas pararam de torcer e começaram a trabalhar seriamente. Ok. Atenção e ação imediata. Agora, as 3 pessoas que podem dirigir a escavadeira podem avançar. Os 3 homens de meia idade que Shen Shen havia mencionado antes deram um passo à frente e ficaram na frente da multidão. Vocês 3 se revezam na operação da escavadeira. O objetivo de hoje é tentar limpar 50 acres de terra para mim. Você tem confiança para fazer isso? 50 acres não era um número pequeno. Se eles tivessem tratores e motocultivadores, esse número naturalmente não seria um problema. No entanto, a escavadeira era uma máquina de construção, afinal, com apenas a enorme caçamba sendo usada para trabalhos de limpeza. Este foi um teste de habilidade e aptidão para os pilotos. Sim. Poderoso Su, nós temos a confiança. Um homem de meia idade na casa dos 30 respondeu em voz alta quase instantaneamente. E os outros 2 também gritaram depois, sem vontade de ficar para trás. Ok, era isso que eu estava esperando ouvir. Subam e entrem no veículo. Preparem-se para operar a escavadeira e não percam tempo. Os demais, de acordo com as atribuições anteriores, fazem o primeiro lote de preparações de compostagem de fertilizantes. Não fiquem parados e comecem a se mexer. Sumo pulou da barra de King Kong e observou todos começarem a se dispersar, correndo para seus respectivos postos. Sumo sentiu com satisfação e ficou de lado, preguiçosamente encostado na árvore ao lado de Zong Kingsu. Nada mal, todo-poderoso sutil me post-apocalíptico Shelter capítulo 201, manipulou um bug de novo? Informações sobre as ruínas. O sotaque de Zong Kingsu era facilmente reconhecível, especialmente quando ela estava relaxada, exalando o temperamento único de uma mulher de Janguiná. Enquanto Sumo se aproximava,
Ela se levantou e gradualmente endireitou o corpo, antes de dizer provocativamente: pare, pare. Há algum progresso na busca pelas ruínas ou no paradeiro da moeda do tempo? Quando se tratava de negócios, Zhong Qingsu imediatamente ficou alerta. Ela gesticulou para que Sumo fosse com ela mais longe, deixando a multidão barulhenta para trás. Depois de terem viajado o suficiente, os dois pararam. É difícil dizer com certeza. A aparência das ruínas é muito imprevisível. Mesmo até agora, não consegui obter nenhuma notícia sobre o aparecimento e desaparecimento das ruínas. Sinto que não é que todos estejam sendo secretos sobre isso, mas sim que ninguém tem tempo ou condições ideais para observar o fenômeno. Claro, não se pode descartar que haja alguém por dentro escondendo a informação e não a compartilhando. Enquanto ela balançava a cabeça, Zhong Qingsu olhou ao redor com uma expressão de alerta, então gesticulou com a mão. Uma pequena bússola apareceu em sua mão. Eu obtive esta bússola das ruínas anteriores. De acordo com meu julgamento preliminar, ela tem um certo valor de referência. Dê uma olhada. Depois de terminar de falar, Zhong Qingsu estendeu a mão que segurava a bússola e uma cena mágica apareceu. Depois que Zhong Qingsu balançou um pouco mais forte, a flecha da bússola inicialmente estável de repente começou a girar freneticamente, aparentemente inspirada por uma certa coisa. Uma bússola só reagiria assim quando encontrasse fortes campos magnéticos. Isso é. Sumo pegou a bússola em dúvida. Quando fez, sem a explicação de Zhong Qingsu, Sumo sentiu um estranho poder que parecia estar aumentando gradativamente, como se estivesse acenando para algo por vir. Não vai demorar muito. Pode ser amanhã, ou depois de amanhã. Antes do desastre, as ruínas aparecerão novamente. Esta será a nossa última chance de entrar antes do próximo desastre. Última chance. Como Sumo estava sozinho em seu abrigo, mesmo com a ajuda do Moro Channel e dos canais regionais, sua coleta de informações e sua rede eram insignificantes em comparação com esses abrigos de grande escala. A existência do sistema de filtragem automática do painel do jogo significava que uma grande quantidade de informações possivelmente vitais nunca chegaria a ele, tendo sido filtradas com base no julgamento do painel do jogo sobre suas preferências. Este foi um grande problema comum enfrentado por todos os abrigos de lobos solitários no deserto do juízo final. Deixe-me ser franco com você. De acordo com as informações que recebi, toda vez que sobrevivemos a um desastre ou estamos prestes a enfrentar o próximo desastre, o portal para a entrada das ruínas ficará mais fraco. Quando chegar a hora, esse portal pode ser aberto, revelando a entrada para as ruínas que vemos. Cada desastre corresponde a uma chance de entrar nas ruínas. Entre eles, os desastres de bem-estar não contam para o número de desastres sobreviventes necessários para atualizar os abrigos e não terão os outros efeitos colaterais dos desastres normais. Estranhamente, esse desastre de bem-estar não parece estar incluído no ciclo de desastres do mundo inteiro, como se tivesse sido adicionado manualmente. É um produto semi-acabado e não combina perfeitamente com o sistema de jogo atual. Embora soubesse que entrar em contato com mais pessoas significava que provavelmente receberia informações mais úteis, ouvindo as palavras de Zhong Qingsu neste momento, Suma ainda sentiu que havia se beneficiado substancialmente. Por muito tempo, Sumo teve inúmeras dúvidas a respeito das estranhas ruínas que apareceriam perto do abrigo subterrâneo. No entanto, durante suas explorações lá, ele nunca conheceu ou se comunicou com ninguém nas ruínas. Embora seu domínio sobre a região da bacia certamente aumentasse sua sensação de segurança, os efeitos de viver e operar em reclusão gradualmente cobrariam seu preço. Então, o desastre desta vez é um bug e estamos nos beneficiando com isso. Como o próprio criador de insetos humanoides, Suma esfregou a testa com a conclusão implícita, uma expressão atordoada no rosto. Sim, esta oportunidade de entrar nas ruínas foi obtida a partir deste desastre inesperado. Parece que o intervalo entre o aparecimento das ruínas realmente diminuiu. No entanto, se perdermos esta rodada e esperarmos até a próxima vez que as ruínas reaparecerem, seria tarde demais.
Tenho um palpite de que, se o próximo desastre for uma inundação, a duração desse desastre provavelmente será calculada em meses. Leva tempo para se comunicar com tolos, mas é preciso cérebro para se comunicar com pessoas inteligentes. O tempo passava enquanto eles falavam, e a velocidade com que a flecha girava na bússola já havia aumentado a uma velocidade visível a olho nu. Depois de trocar mais informações sobre as ruínas e o mundo deserto com Zong Qingsu, Sumo encerrou a agradável sessão de coleta de informações do dia quando sentiu que sua capacidade cerebral estava começando a atingir seu ponto crítico. Ok, isso não será um grande problema. Se as ruínas abrirem, eu irei imediatamente. Vendo a expressão cansada de Sumo, Zong Qingsu cobriu a boca e riu. Refazendo seus passos, os dois voltaram para o campo. Os motoristas, que tinham muitos anos de experiência na operação de escavadeiras, ultrapassaram facilmente o nível incompleto de Sumo. 5 acres de terra foram completamente nivelados e revirados após algumas rodadas, a mesma área que centenas de pessoas não conseguiram escavar com sucesso em um dia. Agora as planícies estavam cobertas de solo fértil por toda parte. Centenas de pessoas estavam debruçadas no solo neste momento, usando pás para cavar o máximo possível as ervas daninhas para evitar que essas ervas daninhas competissem com as lavouras por nutrientes e espaço, o que faria com que a colheita diminuísse. Os homens trabalhavam duro com as pás, enquanto as mulheres ficavam na encosta, esmagando gelo e neve derretidos em bolas e colocando-as nos buracos cavados para fornecer umidade. Todos trabalhavam a todo vapor, inclusive os 4 carcereiros que também tiraram a roupa e se juntaram ao grupo. O suor escorria de suas testas. Poeira e sujeira estavam espalhadas em seus corpos. Ninguém reclamou do trabalho duro ou do cansaço. Mesmo os jovens de 17 anos seguiram o exemplo dos adultos e trabalharam diligentemente. Esta é uma cena comovente. Ver todos trabalhando duro juntos em tarefas físicas como esta é algo que você só vislumbraria durante a geração de nossos pais. Eu não esperava testemunhar isso no deserto do dia do juízo final. Falando essas palavras, os olhos de Zong Qingsu estavam cheios de emoção. Sumo, você não é membro de uma grande família? Nunca ouvi falar de nenhuma família de supersoldados em Waxia. Eu não sou, e não é verdade. Então não fale besteira. Sumo tirou a máscara e negou suas palavras repetidamente depois de ouvir a curiosa pergunta de Zong Qingsu. Existem muitas possibilidades no deserto. O que podemos ver e observar é apenas a ponta do iceberg. É muito possível que, sem o nosso conhecimento, em algum lugar lá fora, incontáveis indivíduos poderosos estejam acumulando força. Cada nova mudança redefine o tabuleiro, e aqueles que conseguirem se adaptar e sobreviver serão os vencedores. Isso me inclui. Eu posso ser apenas alguém com mais sorte do que outros no deserto. Claro, provavelmente existem muitos personagens implacáveis que ainda não apareceram, espreitando nas sombras. Dado o tamanho da população no terreno baldio, juntamente com fatores como baús de tesouro, ruínas, itens especiais e outras variáveis, havia muitos elementos incertos presentes para chegar a uma conclusão com base em seu conhecimento limitado. Era inteiramente possível que alguém pudesse receber uma súbita explosão de sorte e obter itens que desafiam o céu de baús de tesouro comuns, mudando para sempre seu destino. Também seria possível que alguém nas ruínas, como Zong Qingsu, encontrasse algo que outros não pudessem e se desenvolvessem e se fortalecessem em um ritmo inimaginável. Nos estágios iniciais do deserto do juízo final, o tema principal da sobrevivência sempre acontecia. No entanto, nas fases posteriores, haveria aqueles que iriam além desse objetivo inicial e avançariam em direção aos objetivos finais. Para descobrir o que era este mundo, o que estava escondido atrás do painel do jogo que cada um deles possuía. Como voltar à Terra. É verdade, mas também é inútil pensar tanto nas coisas. Não sobreviveremos necessariamente ao próximo desastre. Se não nos prepararmos adequadamente, mais da metade das pessoas aqui provavelmente morrerá. Encolhendo os ombros, Zong Qingsu colocou a língua para fora maliciosamente.
Ela mudou de assunto e, em vez disso, mergulhou nas dificuldades que eles estavam enfrentando no momento. A julgar pela situação atual, salvo surpresas, o próximo desastre seria uma inundação de proporções épicas. O discurso anterior de Sumo poderia inspirar o moral das pessoas comuns, mas para pessoas inteligentes como Zong Qingsu, que também tinha excelentes capacidades de combate, faltava substância. Terei que avaliar a gravidade do desastre da enchente. Se a profundidade da inundação for de 20 a 30 metros, ninguém poderá escapar dela. Se for de 5 a 10 metros, ainda pode haver uma chance de virar coisas ao redor. Há um morro perto do meu abrigo, que tem cerca de 20 metros de altura. Se as coisas ficarem difíceis nessa época, o Candlelit Shelter pode se mudar para lá. A dureza da colina de minério de ferro era considerável e era improvável que fosse afetada ou danificada pela enchente. Além disso, as reservas de ferro no abrigo ainda eram suficientes. Por enquanto, Sumo não tinha planos de minerar este ponto de recurso. No entanto, Zong Qingsu descobriu outro significado de suas palavras. Então e você? Você está saindo em breve para encontrar sua irmã mais nova. Quando chegar a hora. Se for confirmado que é uma enchente, vai facilitar as coisas para eu viajar e me poupar muito esforço. Uma viagem de ida e volta de mais de 20.000 milhas. Contando com Earthger, Deus sabe quanto tempo levaria para chegar ao Tundra Shelter, mas se houvesse uma inundação, as coisas seriam diferentes. Um barco pode viajar em uma direção indefinidamente após a instalação de um sistema de direção não tripulada. Mesmo que Sumo estivesse dormindo, o barco continuaria avançando inabalavelmente. Provavelmente levaria menos de um mês para Sumo completar esta jornada extremamente longa até as proximidades do Tundra Shelter. Este desastre poderia destruir todas as criaturas do deserto, mas também seria a melhor oportunidade para pegar sua irmã. Vendo o humor de Sumo diminuir, Zong Qingsu ficou ao lado dele por um tempo, antes de se juntar ao grupo de refugiados trabalhador no campo. O tempo estava quente. O céu estava sem nuvens. Eles trabalharam incansavelmente até o meio-dia. Naquela época, Sumo generosamente entregou 10 panquecas ao cozinheiro para adicionar à refeição de todos. Esses trabalhadores simples precisavam apenas de uma refeição extremamente simples para serem convencidos. Quando já era noite e o sol estava prestes a se pôr, mais de 50 acres de terra arável haviam sido desmatados pelo grupo. À primeira vista, era uma visão extremamente grandiosa. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.